noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a ideia é a gente fazer uma parte 2 daquele nosso último episódio sobre técnicas de estudo e coisas que permeiam tudo isso, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais, de uma forma mais específica, o que a gente faz e certamente o Lucas vai ter muita coisa legal para compartilhar. Eu vou mostrar algumas coisas que eu faço aqui, alguns aplicativos que eu uso e espero que vocês gostem. Lucas, por favor. E aí, pessoal, tudo bom? E aí, Enzo, é um grande prazer de novo. Estamos combinando, para quem está vendo no YouTube aí, não foi proposital, mas assim, ó, Não foi. mentes brilhantes pensam parecido, então a gente espera que seja um episódio bacana para todo mundo, tá? Sem muita enrolação, cara. Começa aí me contando um pouquinho assim, o que tu acha de rotina diária que seja um pilar importantíssimo no teu estudo, assim, uma prática que tu repita todo santo dia. Tá, eu acho que assim, mais do que aquilo que a gente tem para fazer hoje, e eu acho que tu vai mostrar um pouco melhor sobre isso no time blocking, é aquilo que a gente tem para fazer na semana, né? Então, essencialmente, o que eu vou fazer hoje, eu já sei que eu vou fazer hoje porque eu programei no domingo, né? Então, o lance de tu programar a tua semana e tu programar as tuas atividades conforme pequenos blocos de tempo, né? Então, por exemplo, hoje eu sei que eu tinha que revisar abdômen agudo e que eu tinha que fazer umas questões sobre questões geral, né, do algoritmo geral. Então eu sabia que eu tinha que fazer isso com uma certa urgência, tá? Então eu vou aproveitar já para mostrar um aplicativo que a gente usa para já iniciar as nossas tarefas e vai fazer um pouco mais de sentido, vai ilustrar um pouco melhor o que eu quero dizer com urgência. Perfeito. Então, pessoal, esse aqui, tá vendo a minha tela, Lucas? Sim, tô vendo. Tá. Então, esse aqui é um aplicativo que se chama TickTick, tá? Ele é um aplicativo de gerenciamento de tarefas, tá? Uh, ele não faz nada de especial que tu não pudesse fazer sem ele. O que acontece é que esse é um aplicativo muito bom, um aplicativo que tem a versão free, mas essa versão paga tem algumas coisas bem interessantes, tá? É um aplicativo de gerenciamento de tarefas. Aqui tu pode colocar as tuas tarefas marcadas para hoje, por exemplo, e tu pode colocar prioridades nelas. Então, vocês estão vendo que aqui eu tenho uma tarefa em prioridade vermelha, que seria a prioridade mais alta, em amarela e azul, tá? Tu consegue agendar isso também em forma de calendário, o Lucas vai mostrar depois essa função, mas qual que é o interessante aqui, tá? Então, tu coloca as tuas tarefas para o dia ou para a semana e tu categoriza elas conforme a tua prioridade, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma outra função que acaba juntando essas duas coisas, que é a matriz de Eisenhower. Isso aqui nada mais é do que uma forma de tu categorizar as tuas tarefas já categorizadas, certo? Para quando que tu vai fazer elas e se tu vai fazer elas, né? Então, por exemplo, as tarefas que estão marcadas para hoje e que têm uma importância maior, têm uma urgência maior, elas acabam ficando aqui nesse primeiro quadrante, que é o quadrante das tarefas urgentes e importantes, ou seja, urgentes porque elas devem ser feitas hoje e importantes porque elas foram categorizadas com um alto nível de importância, ou seja, vermelho e amarelo. Essas tarefas são as tarefas que eu vou fazer primeiro, agora ou antes de qualquer outra coisa. Então são as tarefas que eu vou fazer agora. Abrir o meu aplicativo, o que eu tenho para fazer hoje? São essas coisas aqui. Então, gravar o podcast era uma tarefa que eu tinha que fazer hoje. Ler a apostila de abdômen inflamatório era uma tarefa que eu precisava fazer hoje. E fazer o estudo teórico daí, que no meu caso seriam as questões programadas desse conteúdo específico, mais a videoaula de abdômen isquêmico, tá? Então, isso eu sei que eu preciso fazer hoje. Nesse segundo bloco aqui, seriam as coisas que são importantes, mas não são urgentes, tá? Então, essas coisas que são importantes, mas elas não são urgentes, eu vou agendar, tá? Ou seja, eu posso agendar para fazer um outro dia, tá? Porque elas são importantes. Mas elas não precisam ser feitas necessariamente agora, né? As tarefas que são urgentes, mas não são importantes, são as tarefas que eu posso fazer hoje ainda, mas não necessariamente agora, né? Só reiterando aqui, né, no bloco 2, as tarefas importantes e não urgentes,
Isso faz um pouco mais de sentido quando tu tem muitas tarefas, tá? Mas essencialmente as tarefas que não são urgentes e importantes tu vai fazer num outro momento, tu vai agendar para um outro dia, tá? O bloco 1 e o bloco 3 tu vai fazer hoje, certo? E as tarefas que aqui ficam às vezes, isso aqui acaba sendo raro até de ser preenchido, tá? As tarefas não importantes e não urgentes, essencialmente são as coisas que tu deveria eliminar da tua lista ou simplesmente deixar assim para a última coisa que tu for fazer. O que eu acabo usando mais mesmo são esses primeiros 3 blocos, o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. Isso facilita um pouco na minha ansiedade do que é mais importante começar fazendo, porque tu já mata o que é mais importante e aquelas coisas que tu talvez precisa fazer para essa semana, vamos dizer, mas não precisam ser feitas hoje, tu agenda para um próximo dia. Tá fazendo algum sentido, Lucas? Tá fazendo todo sentido, meu amigo. Tá bem, muito bem. Então, esse é um aplicativo fantástico para isso, tá? Mais uma função que esse aplicativo tem embutido e que a gente acabou falando no nosso último episódio, né, é a função de Pomodoro, tá? Muitos aplicativos fazem isso, mas esse aplicativo aqui, e não é uma propaganda, né, ninguém está nos pagando para fazer isso, é o que a gente usa mesmo, era o que queriam que a gente falasse e a gente está fazendo isso. Ele tem já embutido essa função de Pomodoro. Então aqui mesmo tu já consegue selecionar a tarefa que tu quer fazer, por exemplo, vou começar pelas tarefas gravar o podcast. E aí tu já começa aqui o teu Pomodoro, tá? Ele já vai contabilizar ali nas tuas horas de Pomodoro, enfim, é uma forma de tu organizar tudo no mesmo aplicativo. Tá bem? Quer falar sobre o time blocking nesse mesmo aplicativo, Lucas? Cara, com certeza. Deixa eu compartilhar o meu aqui. Bom, então, além de ser um grande gerenciador de tarefas, um dos principais usos que eu faço do TickTick é como um time blocker, que é isso aqui que vocês estão vendo aqui, tá? O cara que, não sei se foi o que inventou, mas o que, assim, popularizou isso foi o Cal Newport, tá? Ele tem vários livros bem legais de minimalismo digital, de organização, ele tem um time blocker físico também, se alguém quiser, mas eu não vejo necessidade de comprar, né? Porque esse aplicativo permite fazer justamente isso, tá? Ao invés da gente só organizar as tarefas em lista, como é aqui na direita, que ele me mostra tudo que eu tenho para fazer hoje, se a gente bota isso de uma forma tabelada por horas, isso nos organiza muito mais, tá? E pode parecer para quem não faz isso que é um pouco exagerado ou que de repente é um pouco robótico, mas eu vou dizer para vocês que a disciplina é a maior forma de liberdade, tá? É um experimento muito bacana a gente pegar e listar tudo que a gente faz em um dia. Mesmo que, assim, isso aqui é um plano, né, que eu estou traçando aqui para vocês. Mas se vocês pegarem uma folha e traçarem um dia comum de vocês, pega amanhã e anota absolutamente tudo. Das 8 às 8h30 eu fiquei no Instagram, das 8h30 às 9 eu não sei o quê, e a gente vai ver quanto tempo que a gente desperdiça, tá? Os pequenos intervalos de tempo. E é justamente aí que o Time Blocker nos ajuda, porque a gente pega a nossa rotina real, que é a que a gente viu nesse dia ou nesses dias que a gente fez acompanhando, e a gente cria uma rotina ideal, que é o que a gente quer seguir, tá? Que eu vou dar exemplo para vocês, a minha rotina de hoje. Então eu tenho aqui absolutamente tudo, desde o horário que eu acordo até o horário que eu vou dormir. São tarefas talvez menos importantes do que o esquema que o Enzo usa, tá? Ele usa mais as tarefas em si, eu uso mais as horas. Então, por exemplo, academia. Não é uma tarefa, vamos dizer assim, é uma coisa que se repete todos os dias, né? Aqui ele até repetiu a notificação. Ou o estágio de manhã, por exemplo, é uma coisa que se repete. Então não é necessariamente uma tarefa, tá? Mas eu uso para poder rapidamente visualizar meu dia ou então visualizar aqui 2 dias, por exemplo, ou vários dias, tá? Isso aqui é muito importante, porque se a gente bola um plano adequado, todo dia de manhã, todo dia de noite, todo domingo, isso aí depende de cada um em cada um, né? A gente pode traçar a rotina do próximo dia, da próxima semana. O que importa é ter isso aqui tabelado para que a gente não pense, para que a gente chegue aqui às 3 da tarde e a gente saiba, olha, eu vou assistir minhas aulas até as 4h15. E daí chegou às 4h15, eu vou dar uma corrida, porque daí tu não te perde no cronograma, tá? Só finalizando sobre isso. Isso aqui é revolucionário, tá? Realmente ajuda muito. A gente consegue fazer muito mais coisa em um dia. Só que é comum que no começo a gente ache que é capaz de muito mais do que de fato somos capazes, tá? Então pode ser que aconteça de tu chegar às 2 da tarde, começou a fazer teus flashcards, chegou às 3, que é o horário que deveria acabar, e tu ainda tá na metade. Aí tu tem duas opções, ou tu abandona o que tu tá fazendo e tu segue o teu cronograma,
ou tu edita o teu cronograma, e por isso que eu gosto do aplicativo, tá? Eu, por muito tempo, usei um caderno físico para fazer esse time blocker, mesmo esquema, botava as tarefas na direita, o time blocker na esquerda e eu fazia todos os dias à mão. Qual é o problema? Tem que riscar e botar do lado. Aqui, se a tarefa se estendeu, eu estendo ela para cá, eu arrasto essa daqui para cá. Enfim, é muito mais dinâmico, tá? Vou parar de compartilhar aqui. O que tu acha, cara? Não sei se tu usa isso também. No momento eu não estou usando, mas é por imprevistos acontecem, né? Essa semana aí eu estou correndo de lá e para cá, não fiz nada disso. E uma coisa que tu falou, que é importante, né? A disciplina e a liberdade. Eu estou muito... Por conta dessa viagem que eu vou fazer, e eu estou organizando as coisas para essa viagem, a minha rotina está completamente desorganizada, certo? O que eu estou me sentindo? Estou me sentindo preso. Por quê? Porque eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu deveria fazer, essencialmente porque eu não tive o planejamento, tá? Mas essencialmente o time blocking, ele é não para tu te bitolar nas coisas de preencher cada minuto do teu dia com atividades produtivas, e talvez isso possa soar um pouco, né, assim, para algumas pessoas. Mas ter essa flexibilidade que tu falou, entendeu? Talvez para algumas pessoas não funcione isso, porque esse excesso de controle que essencialmente te faz com que tu tenha mais controle sobre as coisas que tu faz e que tu deixa de fazer, no meu caso, me deixa menos ansioso. Me deixa mais ansioso não ter controle nenhum, tá? Mas imagino que para algumas pessoas talvez isso possa ser um efeito contrário. Mas a gente está falando aqui das coisas que a gente faz, tá? Então, time blocking essencial. Quando eu não faço, as coisas se desorganizam, tá? A gente tinha programado de falar também metodologias ativas de estudo, né? E aí eu tentei bolar uma coisa aqui que foi uma simulação do que eu faço numa das técnicas que eu acabei falando no último episódio, que é aquilo de a metodologia ativa de tu estudar um conteúdo e tentar relembrar tudo que tu lembra daquele conteúdo e jogar num papel, tá? Por que eu disse que eu tentei recriar? Porque eu faço isso com caneta e papel, tá? Só que não teria como mostrar para vocês isso aqui, porque seria praticamente ilegível, né? Mas eu acho que nesse aspecto é muito importante fazer isso, realmente essa conexão aí mente-caneta, é uma coisa que fica um pouco mais orgânica, mais fluida, é até melhor, tá? Então eu vou tentar compartilhar para vocês aqui uma ideia, que é uma coisa extremamente simples, mas talvez tenha gente que nunca pensou em fazer dessa forma, tá? Não era isso que eu queria mostrar. Deixa eu só voltar aqui. Certo. Então, por exemplo, vamos supor que eu estudei crise asmática, tá? E vamos supor que isso aqui é um papel, tá? E tá tudo em branco. E aí eu estudei crise asmática, beleza, faz uns 30 minutos que eu assisti uma aula, eu já tomei um café, eu já comi alguma coisa, e eu quero tentar ver de tudo aquilo que eu acabei de ver, o que eu de fato assimilei, né? Então pego um papel, e isso aqui eu uso muito para prática clínica, tá? Assim, eu não penso nesse caso aqui, fisiopatologia, por exemplo, é bem o que eu tenho que saber na prática, né? Então, como identificar, o que pedir, o que solicitar e como tratar. Eu acho que funciona muito bem. Então, o básico, né? Então, por exemplo, crise asmática. Aí eu me lembrei que o quadro clínico é uma dispneia súbita com sibilância, tosse seca, uso de musculatura acessória, e em crianças eu posso ter retrações intercostais, tá? Não vou ficar lendo tudo aqui para não ser alguma coisa exaustiva, mas deem uma olhada, tá? Vocês certamente vão se dar conta que algumas informações podem estar faltando aqui, né? Então, eu coloquei tudo aquilo que eu queria no papel, tudo aquilo que eu lembrava no papel, tá? E beleza. E aí, acabou, não consigo lembrar de mais nada nesse momento. O que eu faço? Eu vou lá e dou uma corrigida, né? Essencialmente, isso foi aquilo que eu consegui assimilar de primeira, com mais facilidade, tá? Então, eu dou uma corrigida. E aí aqui, nessa corrigida, eu gosto de fazer numa outra cor mesmo, é bem assim que eu faço, tá? Eu pego uma outra caneta e vou escrevendo do lado o que faltou, tá? Por que eu quero saber isso, tá? Por que eu quero saber o porquê quais foram as coisas que eu esqueci, essencialmente, tá? Porque eu vou corrigir no mesmo dia, por exemplo, e aí um outro momento, num outro dia, eu vou pegar esse papel aqui de novo e eu vou tentar entender o porquê que eu esqueci o que eu esqueci, tá? Na maioria das vezes,
são informações que ainda não estão bem conectadas, né, com outras informações do meu cérebro, por exemplo. Então, conceitos que eu de fato não entendi, coisas que eu só tinha, achei que tinha decorado, mas no fim das contas não decorei, não entendi e por consequência não lembrei, né? Então eu vou focar nesse segundo estudo, e isso aqui, assim, eu faço em 5 minutos, não é uma coisa que tu te debruça há muito tempo, mas é um exercício muito interessante de metodologia ativa, né? Então eu vou ver por que eu esqueci, nesse caso fictício aqui, que o paciente pode referir a aperto torácico. Talvez eu não entenda o que significa aperto torácico. Como assim aperto torácico? Será que os pacientes eles falam mesmo em aperto? Será que eles fecham a mão, né? Que simulam um aperto, que nem, por exemplo, infarto ou coisa assim? Será que é isso? Eu vou pesquisar e tentar entender o que é esse aperto torácico, né? Isso eu acabo fazendo para todas as coisas que eu não entendi, no intuito de criar conexões novas. Essas informações aqui, qual que é o interessante de tu mapear elas? É tu saber ou tentar descobrir o que faltou para o teu entendimento, tá? Essencialmente é isso, tá? Uma forma bem simples, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, para ver se aquilo está realmente entrando na minha cabeça de uma forma que eu consiga reproduzir, né? Porque existem vários tipos de metodologia ativa, por exemplo, fazer questão. A gente quer passar na residência, a gente tem que fazer questão. Mas isso aqui, esse tipo de estudo, é muito para a minha prática clínica, tá? Eu acho que me ajuda bastante. Tá, show de bola, cara. Show de bola. Só dando uma pincelada, assim, isso é algo que pode ser feito no papel. Eu acho que é uma boa maneira de se fazer uma revisão ativa, tá? Algumas coisas sobre isso que é importante é pensar sobre o timing, né? Se a gente fizer como tu faz, assim, assistiu a aula e fez logo depois, eu acho que é um bom timing. Talvez não na mesma sentada, vamos dizer assim, sentou, assistiu a aula, já pegou o papel, acho que não ainda, né? Mas como tu falou, levantou, tomou um café, foi comer alguma coisa, volta meia hora, uma hora depois e faz, né? Outra coisa que é bem importante, a correção, tá? Uma coisa que se tem muito é que o feedback de uma correção tem que ser o mais imediato ou mais próximo daquele estímulo como for possível, tá? Então, assim, entre a gente pegar uma prova, por exemplo, né, e estudar por prova, estudar por simulado, fazer uma prova inteira hoje e ver o gabarito só amanhã. Não é a melhor maneira, tá? É melhor que a gente, claro, não vai fazer questão por questão vendo o gabarito, até poderia fazer, mas talvez não seja tão viável, mas fazer toda, olhar o gabarito, e aí tudo bem, depois amanhã pode revisar, ou como tu faz, sentou, fez, corrige, e aí depois no outro dia analisa esses erros, etc. Eu acho que isso é importante, tá? Uma outra sugestão, que é esse do papel, eu te confesso que eu não faço tanto, mas não por uma descrença no método, mas mais por uma desorganização minha, né, de focar em outras metodologias, mas acho que é uma coisa que funciona demais, tá? E a gente pode implementar não só na escrita, mas pode fazer na fala, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Cara, se tivesse uma câmera aqui me gravando, é doença mental na certa, sabe? Porque às vezes tá fazendo uma questão, tá fazendo alguma coisa, falando em voz alta, né? Então fala em voz alta, ou tá, isso aqui, beleza, o que eu me lembro sobre isso? Eu me lembro que o Luca Tondo, que já esteve aqui no nosso podcast, fala muito que ele fazia isso, tá? Então ele fazia questões, e aí ele fazia um número não tão alto de questões, mas em cada questão ele tentava esmiuçar o máximo do que ele lembrava daquele conteúdo. Então, bom, é uma questão agora de uma crise de asma, por exemplo. Ok, acertei ou errei? Tranquilo, o que eu me lembro sobre uma crise de asma? Ah, a crise de asma é caracterizada por isso e aquilo, eu faço isso. Ter alguma forma de tirar o conhecimento da cabeça, tá? E aqui já dá para entrar um pouco mais a fundo, se tu me permitir, depois tu pode até compartilhar a tua tela, com aquela tela das revisões. A gente falou já no episódio passado, tá? Mas é o cerne dessa conversa, então eu acho que vale a gente retomar, né? A diferença de estudo passivo e ativo e, assim, em meio minuto, o estudo passivo é aquele que a gente bota coisas para dentro da cabeça, ele é essencial, ele é importante, mas ele é inicial, tá? E se ele não é feito, o estudo ativo não tem valor, mas se ele somente for feito, a gente não vai guardar aquela informação, tá? Então, se hoje eu leio a apostila, se amanhã eu vejo a aula, depois eu fazer o resumo até seria ativo, né? Mas leio o resumo, daí eu marco o resumo, daí eu leio a apostila. A gente não está forçando nenhuma memória a se consolidar, como o Enzo vai explicar daqui a pouquinho, e a gente não está forçando nada que a gente chama de active recall, que é a gente lembrar ativamente daquele conceito. Tá? Então, questões, escrever como o Enzo faz, falar como eu acabei de falar,
fazer flashcards, qualquer método que tenha de estudo ativo, e aqui eu sugiro que vocês pesquisem, vocês não precisam fazer o que eu faço, o que o Enzo faz, tem que cada um ter o seu método próprio, que é o que mais funciona, tá? Mas pesquisem, diferença de estudo passivo e estudo ativo, pega uma ou duas metodologias passivas, pega uma ou duas ativas, faz um time blocking por semana, bota ali, segunda e terça é passivo, eu vou ver a aula e ler a apostila, quarta, quinta e sexta é ativo, eu vou fazer flashcard, fazer questão. Não, todos os dias eu vou ler meia hora de apostila e vou fazer 10 questões, não sei. Eu não tenho a fórmula mágica, eu ainda não passei na residência, então eu não tenho como vender para vocês qual é a fórmula que dá certo, tá? Mas o que a gente sabe é isso, é o que os estudos trazem, né? O que os especialistas na memória trazem, né? E a forma que a gente percebe que funciona, tá? Se quiser mostrar, Enzo, aquela repetição, a questão da repetição espaçada, enquanto tu compartilhar uma coisa que eu faço no papel com o pessoal, tá? Isso daqui é a minha organização de hábitos e sono e tempo de tela e humor que eu faço por mês, tá? Então eu preencho todos os dias e é importante isso, pelo que o Enzo falou, porque é uma maratona, né, pessoal? Não é uma corrida. E aqui a gente está falando de residência, mas muito mais, a gente está falando de aprendizado, né? Então a gente tem alguma maneira de rastrear o que a gente faz todos os dias e a gente traçar hábitos bem planejados é muito mais importante do que a gente ficar em grandes sessões em poucos dias. Então é melhor a gente estudar bem estudadinho 2 horas por dia do que ficar sábado o dia inteiro estudando. Pela memória, pela forma como se consolida, inclusive pelo que o Enzo vai mostrar agora, é muito mais interessante. Muito bem colocado, Lucas. Essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, tá? Enfim, era de uma apresentação oral que eu fiz nesse congresso aí, mas era para tentar exemplificar como que a gente estudava os diferentes tipos de memória em modelos animais, tá? Nesse caso, a gente estava estudando a reconsolidação, tá? E aí eu usei essa informação para tentar mostrar como se segmentam essas etapas da memória, né? Porque a memória, na verdade, ela é um processo composto por várias etapas, né? E em cada etapa diferente, ela tem uma função diferente, ela se dá de uma forma diferente. E aí, tendo uma noção um pouco geral disso, nos facilita alguns conceitos, alguns entendimentos sobre como a gente deve estudar da melhor forma. Então, a memória, ela é dividida, né? Ela é formada por o processo da aquisição, inicialmente, né? A aquisição seria, numa analogia um pouco extrapolando ali, aquele momento passivo do teu contato com uma informação nova, tá? Então, a aquisição é essencialmente o contato de um indivíduo com uma nova experiência, tá? Seja ela qual for. Essa informação, ela pode vir a ser ou não registrada, começar a ser registrada no nosso cérebro, e é uma sinalização química, muitas vezes envolve síntese de proteína mesmo, é uma reação, e caso isso se termine da forma correta, a gente vai ter uma informação consolidada. Certo? Uma informação consolidada, como é que a gente sabe que uma informação se consolidou? Basta que a gente consiga evocar essa informação. Tudo que a gente evoca porque estava previamente registrado lá de alguma forma no nosso cérebro, e a gente consegue trazer à tona uma informação. Essa informação ela pode se perder para sempre, tá? Também. E toda vez que a gente traz essa informação à tona de novo, essa informação agora ela vai criar um novo caminho. Né? Essa reconsolidação, né? Ou seja, uma memória consolidada que a gente evoca num contexto diferente, num dia diferente, num estado de humor diferente, num ambiente diferente, a gente vai reconsolidar essa informação e vai cruzar essa informação com uma série de outras informações, incontáveis informações, a depender do nosso contexto. Tá? E o porquê que aqui eu acho que faz um bom parâmetro, né, entre isso aqui que eu estou tentando explicar e o lance da metodologia ativa. Porque a metodologia ativa nada mais é de que tu trazer à tona o tempo inteiro informações, ou seja, tu evocar o tempo inteiro informações consolidadas e trazer essas informações em contextos diferentes e cruzar essas informações com novas informações. Ou seja, cada vez que tu traz uma informação e reconsolidando ela com outras informações, tu está fortificando essa mensagem ou enfim, esse conteúdo na tua cabeça. E aí aqui é válido muito aquilo que o Lucas acabou de falar, né? De, por exemplo,
cada questão, né, esse exemplo do Luca Tondo que fazia, cada questão que ele fazia, ele tentava relembrar tudo que ele sabia sobre aquele conteúdo em específico e associava com aquela questão. Então ele fazia isso para cada questão, sei lá se fazia para cada questão, mas é uma forma extremamente eficiente de tu aumentar a tua conexão neural. É basicamente isso. Então quanto maior for o número de conexões em contextos diferentes, maior vai ser a tua capacidade de retenção desse tipo de informação. Tá, muito legal. É, de fato, uma aula de memória, né? E eu acho bacana porque tudo que a gente entende um pouco melhor acaba fazendo mais sentido para a gente aplicar, né? Se a gente tenta aplicar uma metodologia porque a gente ouviu, sei lá, 2 gurizão de flanela falando no podcast, a gente leva pouca fé, né? Agora, se a gente começa a entender por que funciona, entender, lembrar daquela curva que o Enzo mostrou agora, lembrar da curva que eu mostrei no episódio passado, né? Se vocês assistiram ou se não assistiram, vale a pena dar uma olhada na curva da memória, tá? Que já tem bastante tempo, já foi atualizada, inclusive, mas a ideia é justamente essa, tá? E essas estratégias são muito bacanas, né, cara, da gente atrelar algum tipo de emoção, algum tipo de alguma coisa um pouco mais forte àquela memória, tá? Para isso tem o Palácio das Memórias, que tem um pessoal que fala, tem pessoas que, cara, estuda uma coisa mascando um chiclete, depois masca de novo na hora da prova e tu lembra do que estava fazendo. Tem diversas pequenas coisas que a gente nem se dá conta e que a gente pode fazer. As coisas do ambiente que a gente falou também no episódio passado, tem um ambiente limpo, tem um ambiente calmo, tem um ambiente propício para o estudo, né? Isso tudo é importante. Agora, questões assim que eu queria comentar de emoções, entre aspas, associadas, isso é muito fácil da gente fazer nos flashcards, né? A gente pode criar cores diferentes para informações diferentes, a gente pode criar mnemônicos diferentes para informações diferentes, que a gente se lembra do mnemônico e por consequência se lembra da informação. O que eu quero dizer é que quanto mais consolidado, ou melhor, quanto mais dissociado for cada etapa do conhecimento, maior a necessidade da gente ter essas colas entre o conhecimento, que pode ser feito por alguma coisa emotiva, que pode ser feito por um mnemônico, pode ser feito por alguma cor, enfim, sabe? Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas isso é importante porque quando a gente usa uma metodologia, por exemplo, assim, de questões, uma metodologia de flashcards, até mesmo essa de escrever no papel, é muito fácil que o conteúdo fique perdido, que fique disseminado, que fique espalhado, que a gente decore o tratamento da crise de asma e que a gente decore a clínica da crise de asma. Mas aí se aparece uma crise de asma na nossa frente, a gente às vezes não consegue fazer esse trajeto de volta, tá? Então, também uma outra dica para o pessoal que for criar os próprios flashcards, quanto maior a redundância, melhor, tá? Isso é uma coisa um pouco contraintuitiva, aparentemente, mas na verdade faz todo sentido. Então, se a gente pergunta qual é o tratamento de uma crise de asma, faz todo sentido criar um card com aquele tratamento e tu ter que responder que aquilo é o tratamento da crise de asma. Ou botar a clínica e perguntar a conduta. Bom, então eu já sei que essa clínica é de uma crise de asma, a conduta vai ser o tratamento. E aí tu tem um flashcard da clínica, um flashcard do tratamento, um flashcard que ele te apresenta a clínica e tu dá o tratamento, e um que ele dá o tratamento e tu dá a clínica. Então tu faz toda a rota do aprendizado e tu junta tudo. Tá? Então isso vale para questões, isso vale para essas escritas, esses mapas mentais que a gente vai bolando, daqui a pouco bolar. Tem aplicativos, não me recordo agora no iPad, acho que até tem um nativo da Apple agora que tu pode fazer esquemas infinitos, assim, que eles vão se expandindo ao infinito. Então, de repente, fazer esquemas de revisão ativa que tu vai sempre usando a mesma folha. Então, uma folha que é infinita, assim, essencialmente, claro que no papel e na caneta é impossível de fazer isso, mas de fazer esquemas que se conectem. Né? Enfim, uma outra coisa que eu queria comentar é a constante edição desse nosso método de estudo. Tá? Edição não no sentido de mudar o método de estudo, mas isso sim, tá? Para quem está ouvindo, é muito válido testar uma coisa que a gente fala por uma semana, ver se funciona, depois testar outra até achar o seu modelo. Tá? Isso aí talvez seja a atividade mais importante. Né? Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, a gente está fazendo flashcards. Tá? Como eu faço, o Enzo também faz. Ao invés da gente sentar por, sei lá, qual é o tempo que a gente vai fazer, e simplesmente ir fazendo, e se a gente errar, a gente passa adiante, depois volta e acerta, assim como qualquer pessoa faria, é válido pegar um bloquinho de notas, pode ser um caderno, pode ser digital, pode ser escrito, eu prefiro à mão também, como o Enzo faz, e anotar os erros,
tá? Isso é uma grande técnica. Assim como o Enzo corrige o mapa mental dele depois e bota os erros ali em vermelho e depois reforça aqueles erros, entende por que ele errou, consolida aquela memória. Se a gente está fazendo um flashcard ali, bom, acertei, tá bom, quer dizer que a memória está consolidada. Agora, errei, é válido só escrever aquela informação. Então, se ele me pergunta, tratamento de um ateroembolismo renal, eu não me lembro. Eu literalmente só olho a resposta e escrevo ateroembolismo renal, 2 pontos, tarará. Só de fazer isso, tu traz para tua atenção por aquele quase que um reflexo que o Enzo trouxe do papel da caneta para a mente, assim, é uma coisa muito bonita. Só de tu fazer isso, tu mostra pro teu cérebro, de certa maneira, que aquilo é importante. Que ele tem que guardar aquilo, que é uma informação que é útil. E de repente tu pode pegar daquilo e fazer um esqueminha, mas daí na próxima vez que tu repetir, tu vai ter muito mais chance de guardar aquela informação. Isso vale para ter um caderno de erros, por exemplo, né? Porque é uma outra estratégia válida. Tu pega todas as questões que tu está fazendo, tu analisa só os erros e por que tu errou. E de repente pega a partir daquilo ali e faz um esquema. Ou fez um simulado, né? Fez um simulado sábado, pega domingo de manhã, olha todas as questões que tu errou. As que tu acertou, tá bem. Se tu tiver tempo, vale a pena olhar. Mas assim, eu acho que é importante focar no erro, né? O erro é uma oportunidade de aprendizado. A gente não tem que ter o pensamento limitante, o fixed mindset, que já seria um outro episódio também legal. Mas o fixed mindset, que é aquela ideia assim, ó, cara, eu sei, o que eu não sei, eu não sei, isso aqui é chato, eu não vou aprender. Não, isso aqui é chato, pode ser meu diferencial. Então vamos lá, se eu errei isso aqui, eu errei agora. Eu não tô na quadra jogando, eu tô treinando. Então que bom que eu errei agora, que eu vou poder aprender. Então é tudo uma questão de mentalidade, de editando, eu quero dizer, com base nos erros, sabe? Criando novas conexões com base no que não tá tão consolidado. Perfeito. Eu acho que isso exemplifica tudo que a gente falou até agora aqui, né? Quanto maior for o número de conexões, mais tu vai consolidar uma informação, seja ela qual for. E todas essas técnicas, né, da redundância, focar no erro, isso é basicamente técnicas para fazer isso, aumentar o número de conexões com relação a uma informação que tu ainda não guardou muito bem. Né? Cara, outra coisa que eu me esqueci, que eu ia comentar, é que é muito fácil a gente cair, posso dizer na tentação mesmo, assim, do estudativo, tá? Eu me lembro que eu descobri o estudativo no meu primeiro ano de faculdade e desde então nunca mais fiz um resumo, nunca mais escrevi num caderno. Assim, cara, é o resumativo, é metodologia ativa e isso é tudo que existe. É o ouro, é o top 1 e todas as pessoas que fazem outras coisas são completas idiotas. Isso não é verdade, né? É por óbvio, tá? Mas eu quero que quem não conhece ainda revisão ativa, quem não estuda ainda por questão, quem não estuda ainda por flashcard, que não acha que é só isso, tá? E de novo, talvez sejam 80-20, talvez sejam 50-50, talvez sejam 40-60, eu não sei. Para cada pessoa, para cada objetivo, vai ter uma proporção, tá? Mas o que é essencial de vocês guardarem é o quê? É que o estudo passivo é onde começa. Então não adianta a gente querer pegar, por exemplo, esses aplicativos que têm flashcards prontos, que são maravilhosos, têm o seu mérito e tá tudo certo. Ou pegar um deck do Anki e baixar pronto, tá tudo certo. Tá? Mas não adianta a gente querer pegar e fazer aqueles flashcards sem que a gente tenha estimulado a nossa cabeça antes a ter um conhecimento prévio. Porque aquela metodologia de estudo ela é só uma recaptação. Né? Ela te força a pegar uma informação que está lá escondida e trazer à tona. E daí ela vai se escondendo e tu traz à tona de novo. Por isso que é uma repetição espaçada, como o Enzo mostrou. Né? Mas se a gente não faz o primeiro estímulo, se tu não lê o primeiro e tu tenta fazer um esqueminha mental de crise de asma, tu não vai ter muito o que fazer. Se tu vai tentar responder os flashcards, aí sim vira só uma decoreba. Tá? E decoreba não dura muito na cabeça. Então tem que ser uma decoreba com mínimo fundamento prévio. Tá? Mas daí também tem que achar esse equilíbrio de ter o fundamento prévio, mas não ficar preso a ele. Ter ele e falar, bom, agora eu já estudei a parte teórica, eu vou ficar fazendo a minha revisão ativa. Tô fazendo aqui meu resumo de crise de asma. Cara, não me lembro. Bom, aí tu volta pra apostila, volta pra aula, volta pro teu resumo. Enfim, não tem problema. Né? Não são metodologias excludentes. Agora eu passei só a fazer questões, agora eu passei só a responder. Não, né? Mas é importante que exista essa divisão. Eu primeiro faço isso, primeiro faço a minha revisão passiva, o meu estudo passivo, eu sou apresentado ao conteúdo, e aí depois eu dou oportunidades para o meu cérebro de, em períodos hábeis, né, e por isso que vem aquelas tabelas
de revisão espaçada, por isso que vem os algoritmos de revisão espaçada, enfim, de tu fazer e refazer aquela conexão quanto mais vezes for possível. Né? Não sei se tu quer adicionar alguma coisa. Eu acho que é perfeito, é isso aí. A gente mostrou o que a gente faz. Não isso aqui não é o certo, o melhor para ti, mas é o que acaba funcionando pra gente, né, Lucas? Exatamente, cara. O mais válido é isso, é pegar uma que outra dica que tu tenha achado bacana que a gente falou e tentar aplicar por 2 dias, levar como um experimento. Né? Isso aí vale pra vida, já é reflexão filosófica, vale pra vida. A gente não ter, de novo, um fixed mindset, né? E pensar nas coisas como algo que tu pode expandir, que tu pode crescer, que tu pode testar e dizer que tu não gostou, tá bem. Mas é melhor do que ter a ignorância de nem sequer testar e já dizer que isso aí não funciona, que isso é muito difícil, que é muita mão. Não, vamos testar, vamos desenvolver, né? E é isso, cara. Não tem certo e errado. Vocês estão ouvindo aí vários episódios com residentes, cada um estudou de um jeito, sabe? Então não existe fórmula. Isso também é um exemplo, só pra gente encerrar, que eu usei no podcast com o Tondo. Não sei quem ouviu, mas quem ouviu certamente ouviu esse exemplo, que foi a primeira coisa que eu falei, tá? Que é um vídeo que traz o Nadal, o Federer e o Djokovic, não sei se tu já assistiu esse vídeo, mas traz os três entrando numa final de algum campeonato qualquer de tênis, tá? E esses caras, os três, certamente poderiam ser considerados como o melhor tenista do mundo, em alguma época do ano, em alguma época da vida, né? Eles, teoricamente, já poderiam ter sido considerados como o melhor. E se a gente olha, é muito interessante, se eu achar o vídeo eu posso botar no link do episódio, cada um chega de um jeito na final do campeonato mais importante do mundo, vamos botar assim, né? Cara, o Djokovic chega robótico, totalmente sério, totalmente sóbrio, totalmente focado em fazer os movimentos da forma mais robótica e mais séria possível. O Federer chega se divertindo, cantando um pouquinho, mas daí já foca direito no treino, não treina muito para se poupar pro jogo. E o Nadal chega cantando, chega fazendo piada, chega batendo tudo errado, só de brincadeira. E os três são campeões. Os três já foram os melhores do mundo. Então, qual é a lógica da gente começar a jogar tênis e perguntar, Nadal, como é que eu faço para ser o melhor? Cara, eu fiz desse jeito. Mas o Federer também foi o melhor, ele fez totalmente diferente. Então, é isso que é mais importante. Como é que eu faço para passar na residência? Cara, não existe fórmula mágica. Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Não existe fórmula mágica. Como é que eu faço? Cada pessoa tem a sua própria trajetória, né? A gente ouve, a gente que entrevista o pessoal, os bambambam da oftalmologia, a gente que tem esse contato, quando vocês vão no congresso. Isso para a vida, né? Não adianta nada a gente olhar a trajetória de alguém e querer replicar, tá? A gente tem que entender o que essa pessoa fez, por que ela fez aquilo, e tentar transferir isso para a nossa vida. Porque aquela pessoa estava em um determinado carro, em uma determinada estrada, em um determinado dia, e naquele dia, naquele carro, para aquela pessoa, para o destino que ela queria ir, aquela foi a melhor estrada. Só que pode ser que se eu quero chegar de Porto Alegre a Florianópolis, em 1950 era uma estrada, e hoje é outra. Então, o destino pode ser o mesmo, pode ser um oftalmologista de sucesso. A fórmula para chegar lá é totalmente diferente, né? Pode ser que seja ser uma pessoa feliz. Cara, meu avô fez isso sendo um oftalmologista, não quer dizer que eu tenho que fazer também, sabe? Ele fez ficando aqui no Brasil, não quer dizer que eu não posso ir para fora. Enfim, tentem pescar o porquê das coisas e não as coisas em si. Não tentem replicar modelos prontos, né? Porque se a gente tenta seguir uma estrada que já foi percorrida, o máximo que a gente vai fazer é chegar onde já foi chegado previamente. Então, com essa, acho que podemos encerrar. Acho que, assim, eu gostaria de ter alguma coisa para acrescentar, mas eu vou deixar terminar com essa. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de fazer esse episódio, né, Lucas? Cara, é sempre um prazer enorme. Muito bom. Por mim, a gente ficava falando isso aqui horas e É o que a horas. gente já faz, né? Agora é só com a câmera ligada. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, qualquer dica que vocês tiverem, o que vocês, enfim, perguntas, sugestões de temas, tá ficando bem legal esse bate-bola aqui com o Lucas, uma conversa um pouco mais fluida, assim, a gente nem prepara muito, a gente vai falando o que a gente faz e o que funciona pra gente, vai conversando. Então, se vocês tiverem sugestões de temas, sugestões de quadros, deixem aí, comentem e bora pro próximo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, Enzo. Um abraço, pessoal. Abração.